Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu vou falar sobre o tema da verdade e o que deve ser considerado verdade. Não sei se vai ficar, mas se por acaso o vídeo ficar longo, eu sugiro que vocês coloquem a velocidade no 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, que aí fica melhor. Então, primeiro eu ia falar de um conceito da filosofia do Olavo de Carvalho, que quando eu vi nas aulas, à primeira vista eu não gostei, porque me pareceu um anti-intelectualismo, quando o Olavo estava falando sobre que a doutrina não vale nada. O antidoutrinarismo, vamos dizer, do Olavo, que ele falou, não adianta você ter uma doutrina abstrata, perfeita, que ela não vai valer nada, o que interessa é a sua intuição fundamental. Aí eu pensei, pô, isso parece um anti-intelectualismo. E com isso, eu sempre, assim, a minha, vamos dizer, intuição fundamental daquilo que era verdade era a metafísica antiga, era Platão, Aristóteles. Então, quando eu vi o Platão, eu via, porra, esse é o método mais foda que existe. Então, isso aqui tá certo. E eu fazia analogias com outros métodos e tal para ver se estava certo ou não, mas sempre remetia ao Platão. Então, quando o Olavo falou isso, eu achei um anti-intelectualismo. E eu achei errado, porque, para mim, eu tinha uma visão do Platão mais ou menos como um racionalista, como um abstracionista, e que você teria que depurar os seus conceitos através da lógica, da razão e tudo mais. Só que aí, ao longo do curso, quando eu vi uma aula do Olavo, em que ele falava sobre o Platão, o lado artístico do trabalho do Platão, que ele falava, não, o Platão não é um abstracionista, porque ele não procura ter uma argumentação obrigatória socialmente que todo ser humano tenha que aceitar. Ele procura desenvolver a dialética até determinado ponto, e chega em um ponto, ele sugere, através de uma narração mito-poética, mítica, né? Alguma coisa pro interlocutor. E, além disso, tem o fato de que a própria organização do trabalho de Platão ter sido feita de forma literária demonstra a utilidade da arte. E aí, com isso, que eu fui entender a questão do intuicionismo do Olavo e a questão da busca pela verdade. Que aí eu fui ver, não, na verdade a verdade, ela não é obrigatória no sentido de que por completo. Existem alguns pontos que são obrigatórios, por exemplo, afirmações como 2 mais 2 é 4, uma coisa existe, afirmações da lógica matemática são obrigatórias para todo mundo. Mas chega um ponto que o que vai ligar essas afirmações obrigatórias é uma interpretação em si que não é obrigatória. E é por isso que eu fui ver a questão da filosofia do Olavo, da importância do relato fidedigno da realidade. Que assim, o relato fidedigno da realidade pressupõe uma sinceridade pessoal na busca pela verdade. E que aí ele falou, se você não tiver essa sinceridade, você pode criar uma estrutura lógica perfeita, abstracionista, e que não vai valer nada. Aí eu pensava, não, pô, mas a lógica em si é a verdade, é o melhor caminho para chegar à verdade. Então, isso é um anti-abstracionismo, é um anti-intelectualismo. Mas aí eu fui ver, não, cara, a verdade é o seguinte, é que você pode criar uma lógica perfeita, toda filosofia toda bem estruturada, sem contradição nenhuma, e ela vai ser apenas uma gaiola intelectual, e que se ela não tiver diálogo com a realidade. Então, o que determina o diálogo com a realidade, determina a verdade, é sempre uma adequação, como eu falei anteriormente, mas não é a adequação interna do meio, não é a perfeição interna do meio pelo qual você busca a verdade. É a adequação da sua capacidade de entender com a realidade, independente de qual seja o meio. O meio em si é maleável. E aí eu fui ver a questão da lógica, que hoje em dia é muito forte, o logicismo, vamos dizer, mais ou menos uma idolatria da lógica pelo pessoal influenciado pela filosofia contemporânea. E eu percebo isso muito fortemente nos vídeos de argumentação de anarcocapitalistas, às vezes
artigos do Instituto Mises, Instituto Rofubá, que eles procuram mais ou menos a estrutura formal da lógica como o único meio possível para chegar à verdade, e todo meio que não apresenta essa perfeição lógica eles rejeitam e excluem o fato da pessoa poder ter outros meios para chegar à verdade. Eu vejo isso aqui como exemplo que eu falei no outro vídeo sobre o fetichismo, que o fetichismo é você confundir o principal com o acessório. Então, por exemplo, os cachorros pavlovianos, quando eles viam o tratador chegando, eles salivavam olhando a bota do tratador e não a comida em si. Porque para eles uma coisa era sinônimo da outra, quando o principal era a comida e a bota era só um acessório através do qual o tratador levava a comida, mas eles confundiam uma coisa com a outra. E eu acho que essa questão da idolatria da lógica é isso também. A lógica é um instrumento pelo qual você pode chegar à verdade, mas que você poderia usar outro instrumento dependendo do objeto. Então, o importante não é o meio e a perfeição interna do meio, é o objeto. Mas acontece o seguinte, a matemática, ela dá uma certeza indubitável, indestrutível em muitos pontos. E por isso que o pessoal confunde e acha que ela pode ser usada para tudo. Mas eu acredito que não. Um exemplo que esclarece isso é a diferença, vamos dizer, entre a coerência interna de uma equação e de um desenho hiperrealista. É aí que entra a questão da obrigatoriedade da verdade. Porque acontece o seguinte, a equação matemática, por mais que você tente olhar, você tente por outra forma, você tente discutir com a matemática, você não consegue. É aquilo lá e acabou. Não tem como, aquilo se impõe obrigatoriamente. E o desenho realista, o que acontece? Se você adotar o parâmetro do método artístico para chegar num resultado do desenho hiperrealista, você vai ver que isso é rigoroso pra cacete. Não é igual... você faz... Fora da matemática não existe rigor. Você pode fazer qualquer merda, é óbvio que não. Porque assim, todo mundo que tem alguma ligação com arte ou com esporte, sei lá, eu imagino, sabe que para você conseguir um resultado é rigoroso pra cacete o método. Então assim, por outro lado, você, considerando que a arte é uma adequação do seu senso estético com o objeto, nada impede que você considere qualquer merda algo que apela para a sua sensibilidade, que é considerado artístico. Nada impede que você olhe para o desenho, o rabisco de uma criança, olha, esse é o rabisco do meu filho, e é de tal jeito, então eu acho isso lindo, eu me emociono com isso, então eu acho isso aí foda. Nada impede. Só que acontece então, de certa forma, você dizer o que é artístico ou não é obrigatório. Dizer o que é bonito ou não é obrigatório, porque depende do arbítrio da pessoa. Então você pegar e dizer que o rabisco de uma criança é melhor do que um desenho hiperrealista, artisticamente. Você pode dizer, nada te obriga a reconhecer que um desenho hiperrealista perfeito é melhor do que um rabisco de uma criança. Agora, para você dizer que se você adota as regras do jogo, do método realista de desenho, você tem que admitir, se você adota aquelas regras do jogo, você tem que admitir que o desenho hiperrealista é melhor que o rabisco de uma criança, mas nada te obriga a adotar essas regras do jogo. Para você adotar, vai ter que ser um ato da sua vontade, porque você vai ter que sinceramente querer avaliar e entender o mecanismo interno da arte realista e adotando essas regras do jogo que você vai conseguir enxergar que o desenho hiperrealista é melhor que o rabisco de uma criança. E você pode até matematizar isso. Você pode ver um desenho realista e medir a distância de um olho para o outro, do nariz para a boca, e você vê que matematicamente existe uma relação matemática entre ele e o original que possa servir como um método de averiguação de qual que é melhor. E o desenho lá, que não é realista, não tem essa relação. Mas isso é o que acontece, é uma matematização do resultado. Só que a forma pela qual você vai produzir o desenho realista também exige rigor. O artista tem que ter um olho muito apurado, tem que ter uma habilidade interna para saber, quando ele vê algum traço, alguma forma, saber reproduzir aquilo. E essa habilidade interna em si não tem nada a ver com a matemática, é impossível ser alcançado pela matemática. Então você vai dizer que como o método de desenho realista não é alcançável pela matemática, ele não é rigoroso? É muito rigoroso. Quem tenta fazer um desenho realista sabe disso, exige muito rigor. Mas não tem nada a ver com a matemática, e esse rigor não é obrigatório da mesma forma que a matemática é.
Porque nada impede uma pessoa de dizer que o rabisco de uma criança é melhor que um desenho realista. A pessoa tem que aceitar as regras do jogo, da arte realista, para ela conseguir perceber esse tipo de coisa. Então, aí quando eu fui vendo essas aulas do Olavo, pensando, eu vi que eu acho que a busca pela verdade também é assim, entendeu? Ela não vai ser tão obrigatória quanto a matemática, vai ser igual nos diálogos platônicos. Na matemática, o confronto de hipóteses pode fazer você chegar até certo ponto, só que além daquele ponto, para você chegar à verdade, você tem que ter uma boa vontade, você tem que ter sinceridade de aceitar as regras do jogo. E é como no desenho realista, você tem que ter uma sensibilidade para entender aquilo. E a mesma coisa quando eu vejo, sei lá, ginástica artística, o pessoal lá, é impossível tirar nota máxima, qualquer coisinha, o ponto é descontado. Só que nada impede que alguém que não é técnico daquela área, não é especialista, olhe aquilo lá e fale, não, eu achei bonito. Então eu achei excelente, tal, não vejo diferença entre a performance de um e de outro. Só que se você aceitar as regras do jogo, daquele tipo de avaliação, daquele tipo de esporte, de atividade, aí você vai entender, mas nada te obriga a aceitar as regras do jogo. Então é diferente, é diferente da matemática, mas também é rigoroso. Não é pelo fato de não ser obrigatoriamente, não ser tão rigoroso e tão irrefutável quanto a matemática, que então não vai ter rigor nenhum e é uma bagunça. E eu acho que as ciências humanas são iguais o desenho e a ginástica artística nesse ponto. Para você criar uma objetividade, criar um método rigoroso para você entender aquilo, você precisa aceitar as regras do jogo de boa vontade. Então, de certa forma, a sua condição subjetiva é sim importante. A sua boa vontade, a sua sinceridade é importante, porque a verdade, em muitos pontos, inclusive eu acho que nas ciências humanas, ela não é tão obrigatória quanto a matemática. Ela é contingente, ela é uma coisa, mas podia ser outra. Não é igual desenho. Desenho, se você aceitar as regras do desenho realista, você vê, não, desenho hiperrealista é muito melhor que o rabisco de uma criança. Mas não precisa ser. Você pode basear o seu critério em outra coisa, na afetividade que você tem por quem desenhou, pelo que você achou maneiro naquele momento, então nada te obriga. E a questão das ciências humanas é assim também. Como a organização da sociedade ela depende do arbítrio, da relação que é o resultado do arbítrio de vários seres humanos diferentes, e a inteligência humana é praticamente ilimitada, pode conceber possibilidades que a gente não consegue, virtualmente limitado, que a gente não consegue apreender intelectualmente. E então não tem como você criar um método rigoroso para ver aquilo. Às vezes, sei lá, uma poesia ou uma obra literária pode fazer você perceber alguma coisa sobre a sociedade melhor do que a lógica e do que o método econômico, ou sei lá. E não estou dizendo que vai ser sempre. Na verdade, o que eu acho que é o método, que é o melhor método para fazer isso, é a dialética. A diferença da dialética para a lógica, no meu entendimento, é que a lógica vê a coerência formal, vamos dizer, da organização do discurso, que já está estabelecido. Ela vai meio que aperfeiçoando aquilo. Enquanto a dialética é uma confrontação de hipóteses diferentes para você chegar nas premissas, e não para você desenvolver a coerência das premissas a partir dali. Então, por exemplo, os diálogos platônicos, você vê que é uma dialética muito desenvolvida, porque ele, sempre que o cara fala alguma coisa, o Sócrates contesta. Não, mas aí tal situação é assim também. Aí ele vai contestando até chegar a uma conclusão. Dentro desse processo de contestação é a dialética. E que eu acho que, na verdade, a dialética é mais adequada do que o formalismo lógico para você criar problema, para você interpretar os problemas sociais. E um exemplo de uma situação em que isso não é aplicado, que eu vi que isso não é aplicado, foram nas discussões internas dos anarcocapitalistas, no debate do Paulo Cogos, que é um cara que eu achava que era um legítimo exemplo do anarcocapitalista, que se baseava só na filosofia contemporânea, na ética do Rothbard e tal, mas nesse debate ele citou São Tomás de Aquino, citou várias coisas que parecem que dialogavam com a escolástica, não sei até que ponto. Mas quando eu vi isso, eu tive uma surpresa muito boa, porque tem um cara que, mesmo não sabendo até o quão longe vai isso no pensamento dele, ele procura dialogar com a escolástica. Mas mesmo assim, o debate eu achei que muitas coisas deu para você perceber a sombra aí dos males da filosofia contemporânea pairando naquilo. Então, quando
você vê o debatedor do Cogos, o Cogos falando, criticando o Hans Hermann Hoppe, porque era filho do kantismo, e o debatedor dele falou, não, mas eu não sou kantiano, eu não usei kantismo de forma alguma, isso é a falácia do espantalho e tudo mais. Mais ou menos isso, né? Então, assim, ele se ateve ao formalismo lógico para deslegitimar o fato do Paulo Cogos ter classificado ele como kantiano. Só que acontece o seguinte, porque ele não citou o Kant, ele não é kantiano. Mas acontece o seguinte, o Cogos estava fazendo uma interpretação daquela situação ali que como ele se baseava no Hans Hermann Hoppe, e o Cogos acha que o Hoppe é descendente do kantismo, ele estava classificando o cara como kantiano. Então essa interpretação em si é válida ou não? Eu acho que pode ser válida, se você tiver uma forma mais maleável de considerar o que é verdadeiro ou não. Se você se ater ao formalismo lógico, você cria uma camisa de força no debate. Muitas coisas que estão debaixo do seu nariz, que são óbvias, você não pode reconhecer porque não é apreensível pelo formalismo lógico. E aí depois entra na discussão aí se o indivíduo é o corpo ou se o indivíduo tem o corpo. Então aí o debatedor do Cogos falou assim, o indivíduo não é o próprio corpo. Então uma classe ontológica formal é a mesma coisa que um meio material? É a mesma coisa? O indivíduo e corpo é a mesma coisa? Isso porque o Cogos falou que o indivíduo é o corpo e a alma ao mesmo tempo. Então ele falou que, na verdade, o indivíduo em si é uma classe ontológica formal. E aí, assim, pelo que eu entendi, ele procura fazer um abstracionismo a priorístico para identificar o indivíduo como objeto, né? E para encaixar ele no desenvolvimento do raciocínio lógico. Só que acontece o seguinte, a ideia de você... Como que você sabe que é uma classe ontológica formal? Você sabe a partir da sua vivência, a partir de um processo dialético que você elabora esse conceito. Então, de qualquer forma, você assumir isso como premissa não te livra do trabalho de ligar isso com a realidade, fazer uma dialética aí. E aí depois o Cogos fala a questão aí do gato, que o gato tem 4 patas, mas ele também tem 3 patas, uma coisa não nega a outra e tal, que o indivíduo é corpo mais alma. Então depois ele fala assim, você está confundindo valência e relação de contém contínuo. Vai estudar lógica. Então isso aí eu não entendi, não sei o que é valência e relação de contém contínuo. Mas eu sei que o que eu percebi foi que quando o Cogos mandou ele estudar lógica, eu acho que o problema do que ele estava falando não era debatedor, não era necessariamente a lógica, mas era a dialética. Eu acho que o problema não é estudar lógica, o problema é você sair do logicismo e estudar outros meios de elaborar intelectualmente um discurso sobre a realidade. Porque você pode criar um discurso lógico perfeito, com completa integridade e coerência interna, para se alienar da realidade, para não explicar a realidade. Então o que vai definir se uma coisa é verdade ou não é a coerência interna do discurso, mas é a coerência daquele discurso com a realidade externa, que não pode se submeter ao critério do próprio discurso. E que o discurso tem que se maleabilizar para interpretar a realidade, independente de quantas... Se ele tem que recorrer a uma obra de arte, a dialética, a retórica, a poesia, independente disso, o discurso tem que se adequar à realidade. Não é a realidade, é o discurso. Então eu até pensei no exemplo do kantismo e da Escola de Frankfurt, para citar as correntes da filosofia contemporânea, que eu acredito que se alienam da realidade e ficam sempre deixando a sua estrutura interna cada vez mais... Não a Escola de Frankfurt, né, exatamente, mas, por exemplo, o kantismo deixa a sua estrutura interna cada vez mais estruturada e a Escola de Frankfurt vai sempre reafirmando a sua estrutura interna e não tem abertura para a realidade, esse que é o problema. Então, assim, no kantismo, tipo, se você... Tem muita gente que fala, não, isso é irrefutável, isso é muito foda e tal. Só que o problema é o seguinte, o problema é que ele é irrefutável depois que você aceita as premissas de negação da possibilidade de você entender a coisa em si e da necessidade da ênfase do estudo sobre as categorias a priorísticas de como o ser humano entende a realidade, em detrimento da coisa em si. E isso, como que você vai provar isso? Por si mesmo não dá, você tem que provar com a sua relação com a realidade. Então, não é o kantismo que se prova a si mesmo, seria a relação dele com a realidade. Só que essa relação com a realidade não é necessária, ela é contingente. Então, assim, se você escolher
não, realmente, eu não vou focar na coisa em si, eu vou considerar impossível a coisa em si. E eu vou focar só nas categorias a priorísticas da razão humana. Eu escolho isso aí, beleza. Se você escolher isso, o kantismo é perfeito, não tem contradição interna nenhuma. Ele tem 100% coerente, mas é que tá, eu falo que é uma gaiola intelectual que você entra para se alienar da realidade. Porque o que te levou a chegar àquela verdade que aos seus olhos parece irrefutável, não é abertura para um diálogo com a realidade, mas é um trabalho de fortalecimento interno da estrutura de um discurso. E isso é você confundir a comida com a bota do tratador, que está lá oferecendo a comida para você, se você fosse um cachorro pavloviano, eu acho. E a escola de Frankfurt é a mesma coisa. A escola de Frankfurt se baseia, resumidamente, na dialética, no método dialético hegeliano, que é basicamente assim, tudo que você... A questão da dialética negativa e tal, que tudo que você observa, quando você afirma mentalmente o que é uma coisa, ao mesmo tempo você está negando o que a coisa não é. Então você vê uma mesa, vê uma mesa ao mesmo tempo que você afirma, isso aqui é uma mesa, você afirma, isso aqui não é uma cadeira, não é um lápis, sei lá. Então o que acontece? A escola essa tradição aí da dialética hegeliana vai vendo que já que nada só existe verdade no absoluto, no todo e não nas partes. Então, já que nenhuma parte vai ser suficiente, porque sempre que você afirma uma coisa, você está negando um monte de coisa, a forma mais objetiva de você chegar à verdade é você ampliando cada vez mais, elaborando cada vez mais o processo dialético e nunca afirmar nada no desenvolvimento da escola de Frankfurt, porque você vai estar só elaborando o processo dialético a partir das negações que toda afirmação deixa como uma sombra, vamos dizer. Então, assim, uma vez que você aceita isso aí, você vai olhar tudo dessa forma, você vai ver tudo a partir das negações implícitas naquilo. Então você vai ver que não tem contradição interna. Você pode analisar fenômenos políticos, a merda que for, baseado no método dialético aí. Então, só que para você chegar nesse método dialético, você tem que aceitar a premissa de que já que tudo que você observa tem nega alguma coisa, quando você afirma mentalmente, então você tem que enfatizar essa negação também, para você chegar na objetividade. Só que acontece que isso é o que eu chamo de argumento óbvio de tolo, que é um argumento que uma vez que você aceita, você chega numa estrutura formal, com coerência interna perfeita, mas quando você aceita ele, tá beleza, mas você poderia aceitar outra coisa. Então, já que você poderia aceitar outra coisa, ele não é um conhecimento apodítico realmente como ele se propõe a ser. Ele é só uma possibilidade como outras. Então, a filosofia que é superior, no meu entendimento, é aquela que é a investigação da possibilidade universal, como a metafísica do Mário Ferreira se propõe a fazer, investigar toda a possibilidade de desenvolvimentos de uma ideia do ser humano, aquela que enfatiza unilateralmente um aspecto da realidade, como o kantismo enfatiza o aspecto da distância entre o sujeito e o objeto, e a partir daí deduz a impossibilidade de conhecer a coisa em si, como a escola de Frankfurt enfatiza o fato de que tudo que você afirma tem uma negação implícita, e ela pega esse aspecto específico e vai desenvolvendo toda uma gaiola intelectual com a estrutura interna que pode até ser perfeita e não ter contradições, mas se fecha para a realidade. Enquanto a investigação da possibilidade universal, ela por si mesma é uma abertura para a realidade. Então, prosseguindo aí com a questão do debate, né, eles chegam a um ponto que o cara rejeita a ideia do Kogos de que o indivíduo é o próprio corpo, porque ele fala que o todo é igual à parte, se você admitir isso. Porque você fala que A é igual B, é a mesma coisa que A é igual B mais C. Ou seja, o indivíduo é o corpo, logicamente, a mesma estrutura não é a mesma estrutura do indivíduo tem o corpo. Então, pela lógica, você não pode dizer que o indivíduo é o próprio corpo. Bom, nesse caso aí, eu acho que isso é um exemplo do fetichismo da lógica. Você acha que a lógica vai explicar tudo sobre a realidade, então você tenta reduzir tudo à lógica numa coisa que não é lógica. Por exemplo, eu achei que, o indivíduo é o corpo e ele tem o corpo ao mesmo tempo, na visão que o Kogos estava querendo passar, pelo que eu entendi. Então o cara recusou porque isso era lógico. Mas eu acho que, por exemplo, vamos dizer, um submarino de guerra, que tem um lança-mísseis, um submarino nuclear que tem um lançador de mísseis. Vamos dizer, o submarino em si pode-se dizer que é a arma. O submarino nuclear é uma arma. Você pode considerar ele como uma arma. Só que se você olhar de outra forma, você pode ver que ele tem uma arma. Porque ele tem o lança-mísseis. Então,
Logicamente isso não faz sentido, porque é a mesma coisa que você dizer que A é B é igual a B mais C. Então, logicamente, não faz sentido. É uma coisa que, pela lógica formal, tá errado, só que, na verdade, você vê, não, realmente, o submarino, ao mesmo tempo, ele é uma submarino nuclear, ao mesmo tempo é uma arma e tem uma arma. Ao mesmo tempo, você pode dizer que ele é uma arma e você pode dizer que ele tem um lança-mísseis. Então, o que acontece? Isso demonstra que a lógica não é o método adequado para você analisar o tipo de afirmação semelhante ao submarino nuclear é uma arma e tem uma arma ao mesmo tempo. A mesma coisa é, sei lá, o Aperon do Anaximandro, né, se eu não me engano, que é assim, ao mesmo tempo você... Não sei se é bem a mesma coisa, né, mas é semelhante. Ao mesmo tempo você entende a realidade e você sabe, você tem certeza da realidade e ao mesmo tempo você não entende. Porque sempre vai existir uma lacuna, sempre vai existir um conjunto de coisas que você não entende em volta daquilo que você entende. Então, refletindo sobre as conclusões aí do Olavo e tudo mais, chega à conclusão de que a busca pelo conhecimento pode ser vista, pode ser interpretada como um processo tridimensional, que tem a dimensão do sujeito, do objeto, que se adequam, e a adequação em si, que não é explicável pela estrutura do sujeito e pela estrutura do próprio objeto, que é um mistério. Então, esse próprio fato dela ser um mistério é que leva à conclusão de que o importante não é o método, não é esse método que vai levar o sujeito a encarar o objeto. O importante vamos dizer, a ênfase no objeto leva você a ver que esse meio ele é maleável e ele pode mudar. Então, o importante para você enxergar um meio certo não é que esse meio não tem importância, que eu não fui claro. Mas a questão é que esse meio por si só não tem importância. Ele só tem importância na medida que ele ajuda a esclarecer um objeto. Então, se por exemplo, sei lá, é uma ideia que eu falo assim, parece meio louco. O pessoal não gosta dessa ideia e tal. Só que se você for ver a verdade, se tiver, sei lá, um pajé que faz uma previsão e toda a previsão dele dá certo. E você faz um monte de cálculo, um monte de análise econômica para saber o que vai acontecer, então nenhuma análise econômica daquela vai dar certo. Então, o que isso demonstra? Isso demonstra que o pajé é um método, as previsões lá do pajé, sei lá, é um método para você chegar à verdade mais eficiente do que a lógica matemática e o rigor da pesquisa sobre economia, ou sei lá, para você prever os fenômenos da sociedade. Se por acaso, não é óbvio que não acontece isso, mas eu estou dizendo, você acha que a lógica é um meio melhor, não é pela lógica em si, é pelo fato de que ela acerta mais do que, sei lá, a previsão de um cara. Se fosse o contrário, se a previsão de um cara acertasse mais, para você entender aquele objeto, a previsão dele seria o rigor. Por incrível que pareça, o rigor seria passar pelo crivo da previsão dele, e se a lógica errasse, o rigor seria você se afastar da lógica, para você entender aquela coisa. Não é assim, mas em alguns casos, você vê que a dialética e até a maleabilidade para aceitar o discurso retórico, nos casos da análise sobre a sociedade, é mais eficiente do que a lógica. E eu acho que no estudo da política acaba sendo assim, porque a lógica não tem como abarcar toda a variabilidade da inter-relação de diferentes inteligências que têm a liberdade de fazer a merda que quiser. Então é isso. Por isso que eu acho que a verdade não é obrigatória, mas ela depende da boa vontade, depende da sua intuição fundamental que te leva a buscar a verdade, ser sincera. Porque se você não for sincero, não vai ser o meio que vai garantir que você vai chegar à verdade. Porque o meio tem que ser maleável. Então eu espero ter conseguido passar minha mensagem, pelo menos em parte, e muito obrigado.